E aí, queridos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal do Ricardo Robortella, Clamor pelas Nações. Eu quero que você considere se inscrever no nosso canal. Todos os dias nós temos uma mensagem muito especial para você. E hoje, a palavra que queima no meu coração, na verdade, queima nessa geração, fala sobre tesouros. Em Esdras capítulo 1, versículo 7, diz assim: Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredade, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Eu quero que você considere ser uma pessoa como Mitredade, guardar os tesouros da casa do Senhor. Num tempo, vamos nos contextualizar aqui, eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, mas agora Esdras estava voltando para construir o templo em Jerusalém. E aí era necessário o quê? Os tesouros da casa do Senhor. E esse é um momento, queridos, que nós precisamos nos levantar como esses tesoureiros, pessoas que vão realmente guardar os tesouros da casa do Senhor. Nós estamos vivendo uma época, um tempo, onde as pessoas estão perdendo a reverência da casa do Senhor. Muitos jovens nem sabem o que significa cultuar um Deus genuíno e ser tocado pelo Espírito Santo. Nós estamos numa época escassa da voz profética e de poucas referências espirituais. É por isso que nós somos, na verdade, nós queremos trazer para você, sabe, uma verdade da genuína palavra do Senhor. E eu quero que você abra comigo agora em 2 Crônicas, capítulo 29. Eu quero falar sobre um rei chamado Ezequias. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. E ele fez, uma das traduções diz assim, e ele fez como Davi, o seu predecessor, ou seu pai. Outra tradução diz pai. O pai de Ezequias foi um dos piores reis de Israel. E ele praticamente morreu blasfemado, posso dizer assim, realmente longe dos reis da casa de Israel. E Ezequias nasce com uma visão: eu quero ser diferente. Querido, preste atenção, o seu passado não determina seu futuro. Sabe, o seu passado de um pai biológico, o seu passado de um líder que fez, talvez tratou você mal, não faz com que você também trate os seus liderados da mesma forma. Porque normalmente é assim, todo líder que tem a mão pesada, teve um líder com a mão pesada. Toda pessoa que manipula é porque um dia ela foi manipulada. Mas nós somos chamados para sermos pais espirituais, referência nessa nação, guardarmos os tesouros, os valores e princípios da casa do Senhor, para que uma geração inteira entenda que vale a pena servir ao Deus verdadeiro, ao Deus genuíno. Ele é presente e ele é real em todas as nossas vidas, em tudo que nós fazemos. E olha que interessante, ele fez conforme Davi, seu pai. É tempo da gente fazer não aquilo que a gente tem visto hoje em dia, as nossas muitas vezes referências caídas em nossas vidas. Nós precisamos fazer segundo o que a palavra e boas referências. Existem muitos homens de Deus que estão aí, que viveram no passado, vivem hoje, que são boas referências para você. Nós queremos levantar esses homens, honrar esses homens, honrar a vida dessas pessoas que deram a sua vida pela genuína causa do evangelho, pessoas que guardam valores, pessoas que guardam tesouros, sabe? Nós queremos trazer uma palavra de arrependimento para todos os líderes que têm brincado na casa do Senhor, têm desprezado, na verdade, têm desonrado os tesouros da casa do Senhor, pensando que Deus não vai fazer nada. Nós estamos numa época de avivamento onde Deus vai trazer de volta os tesouros da casa do Senhor. E aqui Ezequias, ele manda convocar, primeira coisa ele faz, ele reabre as portas do templo. Eu creio, queridos, que Deus está abrindo uma porta para a nação brasileira, para nós restaurarmos os altares nessa casa. Eu creio que Deus está nos chamando para nós sermos tesoureiros e guardarmos esses valores. Ele abriu a porta. É tempo da gente não fazer aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente vê de falsas referências, mas é tempo da gente abraçar. Olha a vida de Ezequias. O seu pai biológico era Acás, um dos piores reis de Israel, mas ele não
se conformou com isso. Ele adotou Davi como a sua referência espiritual, que mudou realmente a sua vida e trouxe uma referência, trouxe uma luz, como um farol na sua vida. Eu creio, queridos, que nós precisamos ser esses faróis na vida de tantos jovens, na vida de tantas pessoas que pensam que o evangelho é, muitas vezes, aquilo que a gente tem visto, e não é. Deus está nos chamando para nós a reabrirmos as portas da casa do Senhor. E as consertou. É tempo da gente consertar as portas que estão fechadas, travadas e destruídas. E ele também disse assim, é tempo da gente se arrepender. Nossos pais, versículo 6 de 2 Crônicas 29, nossos pais foram infiéis. Não foram fiéis, ou foram infiéis. Fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova. Sabe, nós precisamos denunciar e dizer, sabe, muita coisa que tem sido falado, se feito, pessoas que dominam, pessoas com mão pesada, pessoas que amam mais a estrutura do que vidas, pessoas que são incapazes de se humilhar porque têm medo de se envergonharem por causa de pecado, pessoas que não rasgam suas vidas, que não expõem os seus pecados, outras pessoas que têm ambições, que usam o culto como uma plataforma de venda, uma plataforma totalmente vergonhosa na palavra de Deus. Outros colocam o eu no centro do universo só para agradar pessoas e não para agradar a Deus. Sabe, queridos, nós não precisamos de ter uma multidão te aplaudindo. Nós precisamos que Deus te aprove. Nós precisamos que Deus possa olhar para você e você provoque a atenção do coração de Deus. É assim que nós precisamos. E sabe o que aconteceu com Ezequias? Ele trouxe muitos sacrifícios. É tempo da gente trazer sacrifício na casa do Senhor. É tempo de nós reabrirmos as portas da casa do Senhor, entrarmos no santuário, purificarmos. Versículo 16. Purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que haviam lá. É tempo de purificação. Não existe outra salvação para a nossa nação. Queridos, eu tenho falado isso. Há um caos geral, um caos na economia, há um caos moral, há um caos político. A nossa nação está vivendo uma ditadura. Você pode não querer falar sobre isso, você pode pensar que você não tem liberdade de expressão para comunicar algumas coisas, mas nós estamos vivendo debaixo de uma ditadura, de pessoas que estão dominando na sua força, tentando manipular a mídia brasileira. É uma mídia totalmente corrompida, e no meio de uma sociedade como a brasileira, de tudo que a gente está vivendo, a única solução para a nossa nação é a igreja. A única esperança de salvação é uma igreja que se arrependa, uma igreja que chore, uma igreja que traga à luz a verdade da palavra de Deus. E tudo começa com os tesoureiros, com os mitredades, trazendo as alianças, trazendo as verdades, trazendo os valores corretos, e com os Ezequias, sabe, que não fazem segundo os seus pais, que foram infiéis, mas buscam valores de homens de Deus nessa nação. Procure valores de homens de Deus na nação brasileira. Procure hoje homens que são referências para você em uma geração, em outra geração, palavras que são vida para você, como luz, como um farol no meio de tanta confusão. É tempo de nós buscarmos homens que são referência na sua vida. E eu quero completar essa palavra dizendo assim: eles trouxeram tanto sacrifício, que no final eles chamaram a celebração de uma ceia. Eles mandaram mensageiros para todos os lugares em Israel, chamando o quê? Para a celebração da ceia, a celebração da Páscoa. Chamamos ceia, mas foi uma Páscoa, celebração da Páscoa em Israel. E esse é um momento, queridos, que nós precisamos chamar o povo para a Páscoa, chamar o povo para a celebração, chamar o povo para cearmos juntos, para uma unidade. É tempo de baixarmos as nossas armas, trazemos unidade, não trazemos contenda. É tempo dos pacificadores virem à luz, homens que vão trazer palavras de pacificação e não palavras de divisão. É tempo que nós trazemos palavras de unidade entre as pessoas, entre as famílias.
para que a Páscoa seja celebrada. Eu quero declarar, é tempo da Páscoa. Sabe, assim como Ezequias, que celebrou a Páscoa e mandou mensageiros de cidade em cidade, chamando para essa celebração, para essa santa ceia, né? Podemos dizer assim, esse tempo de comunhão. Eu quero dizer, é tempo de você e eu, no Brasil, chamarmos para essa celebração, para baixarmos as armas e pensarmos no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, sobre a nação brasileira. Pense nos jovens, não pense no seu legado como ministério, como projeção. Comece a pensar o futuro dos filhos dessa nação. Se a igreja não se levantar como um farol, como uma luz, e nós celebrarmos um tempo de pacificação, nós seremos subjugados por uma nação totalmente corrompida e não teremos mais a esperança que Deus tem. Nós vamos perder a maior oportunidade, porque as portas estão abertas à nação brasileira para essa restauração. Que Deus abençoe você e que você seja um pacificador, que você seja um daqueles mensageiros indo de cidade em cidade, proclamando a Páscoa, a celebração para um tempo de comunidade, um tempo de ceia, um tempo de paz, sabe? E baixemos as armas, sabe? E falamos, vamos restaurar os valores corretos do Evangelho sobre a nação brasileira. Que Deus abençoe você.